tudo bem? Aqui é Chico Montenegro, eu sou o fundador do olheforadacaixa.com e o criador dessa semana muito doida aqui, que é a Up Week. Semana muito doida que foi carinhosamente apelidada pelo Bruno Perim, que é um dos participantes aqui dessa semana. Semana de entrevistas com galera que pensa fora da caixa, age fora da caixa e olha constantemente fora da caixa em busca de novos padrões. Olha que interessante, eu mudei um pouco isso, porque eu acho que quebrar padrão é uma coisa muito relativa, né? Mas em busca de novos padrões, sair um pouco da mesmice, criar a vida que quer. E, cara, eu tinha que trazer aqui a Rafa Capai, que está aqui do meu lado. E aí, Rafa? Beleza, Chico. Obrigada pelo convite. Que isso, é sempre uma honra para mim continuar aprendendo com você constantemente. E nessa semana, Rafa, para quem não conhece a Rafa é uma empreendedora criativa e ajuda empreendedores criativos. Mas não é só isso. A Rafa já fez um monte de coisa. E é um monte de coisa também, ao mesmo tempo, né? E uma coisa interessante. Teve um tempo que a Rafa publicou, se eu não me engano, acho que foi um vídeo. E o título era Pensar Dentro da Caixa. No dia que eu vi o vídeo, eu falei, como assim? Como assim, cara? A Rafa não pensa dentro da caixa. Não é possível. E aí eu fui assistir o vídeo e entendi o conceito. Rafa, para você, qual que é a diferença de pensar dentro ou pensar fora da caixa? E o que significa essa frase, pensar fora da caixa, para você, que é uma coisa tão em moda, principalmente no empreendedorismo? Então, para mim são estratégias de pensamento criativo. Independentemente se eu penso dentro da caixa ou se eu penso fora da caixa, deliberadamente eu estou me colocando, estou colocando o meu cérebro num lugar onde eu estou tentando chegar em alguma coisa nova, em alguma coisa criativa, mesmo que eu possa pensar dentro, eu possa pensar fora. Então, são estratégias de pensamento criativo, processos para alcançar a criatividade ou para aplicar a criatividade em alguma coisa. Só que pensar fora da caixa tem uma segunda conotação, que é essa que você está trabalhando aí, e que você trabalha no olho fora da caixa, que é quebrar padrão, ou pensar novos padrões, ou construir novos padrões e fazer diferente. Mas ambas as estratégias podem te levar nesse lugar, entende? Sim, nenhum é melhor que o outro. Não compete, é só uma decisão, né? Quando você fala isso, me vem muito à tona uma palavra que está muito constante em todas as entrevistas que eu estou fazendo aqui, que é consciência e clareza, né? E quando eu tenho clareza do que eu quero fazer ou de onde eu estou, eu consigo fazer mesmo dentro ou mesmo fora da caixa. O que é clareza e consciência para você? E qual o grau de importância dessas palavras e dessas atitudes na vida de uma pessoa que realmente quer fazer algo diferente, realmente quer ser mais essencial, quer ser mais autêntico no que ela faz? Então, clareza para mim é curioso, mas é uma coisa que está no meu jeito de pensar desde sempre, assim. Minhas amigas Ariana, Ari Schlesser, ou a Tatiana do Astral Hub, elas falam que isso é coisa de virginiano. Que é tudo que eu faço tem que ter um porquê. É muito difícil eu tomar uma decisão no meu trabalho, de eu escolher um caminho, de eu buscar alguma coisa que eu não entenda necessariamente qual é o porquê daquilo. Mesmo que o porquê se modifique ao longo do processo, eu só me motivo através de um propósito muito claro das coisas. Então, eu preciso ter clareza disso. É claro que em alguns momentos eu não tenho, mas a busca por também é alguma coisa que me move. Legal. Esse movimento acaba chegando nessa clareza, então. E é muito simples, assim, o que até às vezes, falando sempre, né, tudo tem dois lados. Tem um lado lindo de você sempre fazer alguma coisa de fato bastante motivado e tal, mas tem um lado também que eu tenho dificuldade de fazer coisas por fazer. Eu tenho dificuldade, sei lá, de fazer uma viagem por fazer uma viagem. Então, eu preciso entender o porquê de tudo. Isso é dolorido também, às vezes, né? Tudo tem que ter um sentido. E a clareza é o que dá sentido a isso, assim. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu vou ganhar com aquilo, ou, né, o que eu vou gerar com aquilo, que tipo de, né, enfim, que tipo de pessoa eu vou me tornar após aquilo, como é que eu posso ajudar as pessoas também a se tornarem o que elas são através daquilo. Eu sempre estou me fazendo essas perguntas, assim, o que eu vou aprender de diferente nesse próximo passo. Então, tudo que eu faço tem sempre essa coisa do porquê, e o porquê dificilmente
a clareza, sem clareza a gente não consegue entender o porquê das coisas, né? Sim. A clareza, pelo que eu entendo, ela acaba tendo dois pontos aí, né? Tem, sei lá, dois momentos aí. Talvez esse momento que você tenha nos ensinado aqui pareça ser um momento mais futuro, né? Do objetivo. Mas você costuma ter a clareza do momento exato da sua vida, assim? Eu estou agora e é claro que eu estou buscando aquilo ali porque eu vou ganhar aquilo, mas é porque eu também quero sair daqui? Ou porque eu quero me recriar? Ou porque eu quero fazer alguma coisa diferente daqui? Sim, constante. Eu acho que é um pensamento de futuro, mas ele sempre parte de onde você está agora, né? Você não consegue dar os próximos 10 passos se você não entender onde que você está agora. Sim. Então, elas caminham juntas, assim. E a consciência, eu acho que eu não sei o que você pode me dizer, o que você pensa, mas é engraçado que eu entendo que elas têm funções diferentes na língua portuguesa, clareza e consciência, Eu acho que é a mesma coisa. Mas me parece todas muito próximas, assim, né, do que é Sim. Consciência, é isso, saber o meu lugar, saber onde é que eu tô agora, saber o que eu busco, né, qual o porquê das coisas que eu faço. Eu acho que são. Eu acho que são a mesma coisa. E eu acho que essa busca por clareza e consciência que a gente está falando aqui, ela ajuda muito a parar de olhar para o outro, né? Parar de olhar para o palco do outro, para aquela famosa, né, linda frase da gente parar de olhar para o palco do outro. Uhum. E a gente se obriga a realmente prestar atenção onde eu tô, né? E Uhum. eu sou. Qual realmente, o quão autêntico eu estou sendo comigo mesmo, isso eu acho que é muito, muito importante. Uhum. Você vai desenvolver qualquer projeto que seja, e ficou muito claro que essa parte da clareza e da autenticidade é muito, muito presente em tudo que você faz, isso já deve estar há muito tempo. Mas, quando você faz novos projetos, isso modifica completamente não só seu pensamento, mas, com certeza, muias partes da sua vida, né? Você tem que criar novos hábitos? Você precisa manter alguns hábitos? Ou você é uma pessoa que você fala, eu tenho hábitos, mas não são tão constantes assim? Cara, isso eu acho que vai ser a briga da minha vida, assim. É a minha batalha interna mais punk. Talvez uma das mais punks, assim. Talvez junto com a minha necessidade, a minha vontade de deixar de ser perfeccionista, que eu sei que é uma batalha que vai ser pro resto da minha vida. Essa é outra, assim. Eu tenho pavor de rotina. E pavor é a palavra certa mesmo, assim. Eu tenho muita dificuldade, inclusive quando a rotina é benéfica para mim. Então, de novo, os dois pontos, o positivo e o negativo, assim. Eu funciono muito bem com a improvisação, com um dia de cada vez, o que eu faço, o que eu não faço. Semana que vem eu vou estar num lugar, essa semana eu vou estar em outra. Às vezes eu mudo tudo que eu pensei, e aí eu crio alguma coisa do nada, mesmo que eu já tenha sentado com a minha equipe planejado. Hoje mesmo eu estou aqui em BH fazendo uma reunião de planejamento com a minha irmã, que está me ajudando. E há quase 3 meses atrás, a gente fez uma reunião com a equipe inteira, com todo mundo. E ela falou, Rafa, já tem um monte de coisa aí que caiu. Eu acho que a gente tem que fazer essa reunião de planejamento de 2 em 2 meses. Porque é o que me motiva. O não ter certeza das coisas é o que me motiva. Eu tenho muita facilidade de não criar raízes com as coisas. Isso é ótimo para um empreendedor, é ótimo para um artista, é ótimo para um criativo, mas para a vida pessoal é complicado, porque tem coisa que eu preciso ter hábito, porque senão minha vida fica muito caótica. E nesse momento ela está muito caótica. Nesse setembro talvez tenha sido o mês que eu mais tenha viajado. Eu fui para o Uruguai de férias, depois fui para Florianópolis, Recife, agora estou em BH, vou para Cuiabá amanhã, depois volto para BH, depois vou para São Paulo. Tá uma loucura. Estava em Campos do Jordão. Campos do Jordão, esqueci também Campos do Jordão. Passei por São Paulo no caminho. Se eu não crio uma pequena base, uma base mínima ali do que é recorrente e se repete nesse processo, dificilmente eu vou ter condição de fazer o resto todo. Sim. E nesse momento a clareza e a consciência que está me chegando é essa. Eu preciso descobrir, mesmo que minimamente, mesmo que na falta de rotina, alguns bloquinhos ali que são essenciais para o meu desenvolvimento pessoal, até mais do que o desenvolvimento do negócio. Não vou nem falar desenvolvimento do negócio, já começa eu comigo, assim, minha saúde, minha cabeça, minha serenidade, todas essas coisas precisam né, desse cuidado com os hábitos. Então, vai ser a luta da minha vida e eu tô travando ela, assim. Eu tô tentando já pro ano que vem, em 2017, tentando ver como é que eu crio uma rotina em que eu comece a trabalhar mais tarde,
que eu cuide de mim na parte da manhã. Ainda não sei como eu vou fazer isso, mas eu descobri que eu preciso fazer isso. Aham. Tenho meditado, talvez seja a coisa que está me mantendo mais no chão agora, que é o que eu faço. Medito diariamente, mas não estou fazendo tanto exercício quanto eu gosto, não estou comendo da melhor forma que eu posso. Então, eu acho que é um processo recorrentemente de falar, e agora? Sim. E agora? Peraí, deu uma escorregada, vamos retomar. Mas eu tenho clareza, eu tenho consciência de, sei lá, dos 10 principais hábitos da minha vida. Eu tenho consciência e clareza disso. Eu tenho uma tela na minha casa que eu faço isso. Legal. Mas, vez ou outra, um ou outro escapa, e aí eu preciso juntar todos eles e falar, pessoal, vamos começar de novo? E aí eu recomeço tudo de novo. Mas não é fácil, não. É a batalha da minha vida. Sim, você falou assim, em um momento você estava explicando, você falou, tem hábitos que a gente sabe que precisa ter para manter uma vida pessoal aí, esquecendo um pouco do negócio, um pouco mais alinhada e saudável, né? Uhum. Quais você acha que são fundamentais assim hoje para você? Por exemplo, eu sei que você é uma pessoa que gosta de leitura, Uhum. né? Isso, eu não sei se é um hábito na sua vida todos os dias ler, Uhum. ou algo do tipo. Eu não consigo. Uhum. Você fala, Chico, você tem que ler das 8 da manhã às 9:30 da manhã. Cara, só pensar nisso eu já não vou conseguir ler. Uhum. Então eu gosto de ler no momento que eu quero ler. Mas o dia que acaba e eu não li nada, eu vou dormir faltando alguma coisa. Então eu preciso, mesmo na cama, ler alguma coisa. Uhum. O hábito da leitura, por exemplo, é um desses pilares? Ou você tem alguns que você percebe que faz, que não precisa ser todos os dias, mas você percebe que se faltar, se você não fizer, você sente muita falta? Eu tô até procurando, porque eu tenho um bloco de notas aqui com os meus hábitos, mas eu não sei se eu vou achar, porque tem tanta nota que eu não tô achando, mas eu vou tentar lembrar alguns. Eu não diria necessariamente o hábito da leitura, mas o hábito do aprendizado. Às vezes pode ser um livro, às vezes quando eu não tô... Eu tenho fases, assim, tem fases que eu leio muito, muito mesmo, e tem fases que eu leio menos. É como se eu precisasse de um outro tempo para absorver tudo aquilo, ou para gerar clareza, gerar consciência de tudo aquilo que eu li. Mas o hábito de aprendizado, esse é recorrente, assim, eu tô sempre aprendendo alguma coisa, que é aquilo que você falou quando você foi lá em casa, no Decola ao Vivo. Às vezes eu aprendo, sei lá, essa semana eu estava assistindo um documentário sobre a ciência do envelhecimento. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Quer dizer, talvez tecnologia, talvez um pouco de inovação, mas não tem necessariamente alguma coisa a ver com o meu trabalho. Mas eu estou sempre aprendendo, ou no Netflix, ou num curso que alguém lançou e eu estou estudando, Sim. Ou numa leitura, ou um evento que eu participe, um workshop, eu estou recorrentemente aprendendo. Esse é um dos principais. O hábito da meditação, e talvez não só a meditação, pensando mais abrangente, exatamente como a leitura, o hábito da desconexão também é recorrente no meu trabalho, no meu dia a dia. Hoje em dia, cada vez mais, eu tenho ficado boa nisso. Me desconectar, dar uma pausa, tentar não fazer nada, tentar sair do trabalho, meditar, fazer alguma coisa enquanto, né, tentar fazer uma atividade de mindfulness enquanto eu estou lavando vasilha. E é bom isso, né? É essencial, cara. Eu tenho percebido que acho que esse é o mal do século, assim. A gente não vai evoluir muito mais se a gente não tomar cuidado com isso, porque a gente vai ficando num estado, né, de conexão constante que a gente perde grande parte do resto que está acontecendo aqui fora. Sim. Alimentação saudável, não é nem saudável como a gente entende saudável, mas a alimentação feita em casa, ou alimentação real, verdadeira, comida mesmo, com menos caixa, com menos embalagem, menos produto alimentício e mais comida de verdade, é o que eu tento bastante. Cozinho em casa, quando eu estou em casa. A prática de atividade, não falo nem exercício físico, mas tentando generalizar mais uma vez, a prática do movimento. Eu sinto que o movimento, para mim, é muito importante, e é um movimento aqui, mental, e é um movimento corporal também, é recorrente. É engraçado falar isso, mas um dos meus hábitos mais... Talvez seja essa parte do desconexão, brincar com os meus... Hoje em dia, com uma só, minha cadela. A gente chama lá em casa de cão-terapia. Nossa, eu entendo muito isso. Pirado no trabalho, cara, parece que tá tudo dando errado, ou mesmo estamos demais ali, fala, vamos fazer cão-terapia, vamos, sentamos no chão, e a gente fica brincando com a Thay ali, uma meia hora,
E é impressionante, você percebe nas células mesmo o cortisol diminuindo, o hormônio do estresse diminuindo, você vai ficando mais relaxado. Quando você vê, você tá rindo e aí passa. Isso a gente faz com frequência lá em casa também. É muito louco isso. Você citou o Mindfulness. Eu já venho estudando Mindfulness há bastante tempo e praticando Mindfulness. Esses dias eu fiz um Insta Snap branco, a gente nunca sabe como chama isso, né? E era 6 e pouco da manhã e eu mostrei porque que eu lavava a louça às 6 e pouco da manhã. Foi muito engraçado que eu recebi um monte de mensagem. Caramba, mas nossa, eu nem sabia que você lavava a louça e ainda 6 e pouco da manhã, por quê? E a prática da meditação informal, né? Eu consigo ficar muito mais sereno durante o dia quando eu faço isso, né? Teve um dia desse que eu trabalhei até mais tarde, acordei muito tarde e não fiz isso. E eu senti que o dia estava indo pesado, sabe? Eu falei, peraí, vamos dar uma pausa, tem que fazer alguma coisa. E essa cão-terapia aqui em casa é muito forte, cara. Tem dois malucos ali lá fora correndo agora e isso é muito forte. E é muito louco porque cientificamente isso tem explicação, né? Tem explicação na geração da oxitina, né? Que é o ocitocina, não? Ocitocina, que é o que causa essa felicidade que a gente tem. Um dos meus cachorros, ele adora abraçar. Que delícia. Abraçar você, todo mundo quer abraçar. Então, tá aqui, tá pesado, a gente desce, fica lá embaixo um pouquinho, aí ele vem e abraça. Pronto, 5 minutos de abraço dele, tá bom. Volta e já vai embora. Isso é hábito, né? Isso é muito louco. É incrível. Hábito. Quando a gente fala em produtividade, em hábito, a gente pensa sempre nessas coisas mais hard work, né? Mais rotina, mais pesado. E é muito legal isso, porque assim, se você prestar atenção, na verdade, assim como a disciplina e o foco, a gente não perde isso, né? Porque, querendo ou não, você está focado sempre em alguma coisa. Quer dizer que você não está focado naquilo que você queria. Mas você sempre está focado em alguma coisa. E o hábito também. Você sempre tem algum hábito que a gente, às vezes, não encara como hábito. Mas olha que interessante. Você me falou vários hábitos seus, né? Da cão-terapia, da leitura, do aprendizado, a da meditação. E são hábitos que vão transformando a Rafa, né? E você percebe na sua vida que toda essa união dessas pequenas coisas que você vai fazendo tornam a Rafa mais produtiva, ou também os picos de produtividade eles existem conforme os projetos ou conforme você se deixa ser produtiva? Eu acho que eles têm um impacto direto, com certeza. E é uma coisa curiosa isso que você falou, né? Porque a minha cabeça cartesiana, ali, da virginiana, me fala que hábito tem que ser uma coisa que eu faço todo dia. Mas é exatamente isso que você falou. Você tem uma zona ali, de uma régua. Contanto que você fique naquela... Isso eu descobri usando o Headspace, né? O app de meditação, assim. Eu não preciso meditar todo dia. Sei lá, se eu faltar um dia naquela semana, não entrega os pontos, recupera. Dali, né, 2 dias você já voltou de novo. Então, eu tinha antes eu acho que por conta, né, desse meu histórico como bailarina, que eu tinha que treinar todo dia, eu achava que para criar um hábito eu tinha necessariamente que ser consistente. Na verdade, não consistente, eu tinha que estar ali todo dia. E hoje em dia eu sei que eu tenho que ser consistente. Tem dia que eu não vou ser, tem dia que vai escapar, eu tenho fases mais e fases menos, mas existe sei lá, um mínimo ali, um produto, um mínimo viável para eu manter a minha vida saudável ali. Hoje em dia eu tenho tentado trabalhar mais com essa relação do que menos aquela coisa hardcore, que você tem que fazer tudo certinho. Porque o que eu percebo quando eu vou pro hardcore, eu não funciono. Então isso é super importante também, a gente entender como a gente funciona. Tem gente que funciona no hardcore. Eu não funciono. Se eu começo a ficar muito certinha, tenho que fazer, e aí tem demais na equação, você tem que meditar todo dia, você tem que já não funciono. Também. E aí eu descobri isso e hoje em dia eu trabalho com isso. Eu respeito mais esses ciclos que eu tenho, de mais produtividade, de menos produtividade. E eu descobri uma coisa muito, muito interessante pro meu dia a dia, assim, que eu sou muito boa de sprint. Eu não sou uma pessoa boa de maratona, fazendo uma metáfora. Então, eu sou muito boa de início, meio, fim, entregar alguma coisa e fazer bem, e trabalhar pesado, nem pesado, mas trabalhar bastante naquilo para entregar, do que eu sou melhor de alguém de longa distância. Então, eu descobri isso ao meu respeito, tentei mudar, não rolou de mudar. Na verdade, eu tenho um mínimo ali que eu faço, consigo na maratona, mas é quase caminhando. Então,
eu prefiro usar isso ao meu favor, em vez de ficar me matando para fazer maratona se eu sou boa de sprint. Então, hoje em dia, o meu trabalho todo, ele é assim. Então, a gente está criando um curso novo na Espaçonave, que deve ser lançado em janeiro. E aí, eu já descobri, bloqueei uma semana da minha agenda. E o curso vai nascer daquela semana na minha agenda. Uma semana eu escrevo, eu faço tudo que eu preciso fazer, mas eu tenho que estar focada naquilo. Porque eu fiquei um tempão tentando trabalhar um pouquinho todo dia naquilo e eu não funciono desse jeito. Não rolou. Então, eu acho super importante a gente também descobrir qual é. Não é certo e errado, né? O meu jeito é assim, eu funciono bem assim. Uma vez uma amiga do parkour, ela me falou, ela me fez um comentário quando eu falei com ela que eu tinha muita dificuldade de dar essas focadinhas, né? Que era uma pessoa de muito foco, assim, ou nenhum foco. E ela falou, eu também, eu sou, em inglês ela falou, I'm a 4-hour gap girl. Ou seja, eu sou uma mulher que precisa de 4 horas de gap, eu preciso de 4 horas na minha agenda para conseguir fazer alguma coisa de fato focada. Já o Bruno, meu marido, não. Se o Bruno tem 30 minutos na agenda dele, ele senta, ele faz um pomodoro, ele edita 5 minutos do vídeo, ali, né, 5 minutos da timeline que ele tem para editar, fecha e no dia seguinte ele pega de novo. Eu não sou essa pessoa. Pega de novo de onde parou e ele consegue ser consistente nessa maratoninha ali todo dia. Eu já não consigo, então eu prefiro reservar minha agenda, fazer o que eu tenho que fazer, entregar, e aí eu me ver livre daquilo. Pô, pronto, entreguei. Qual que é o próximo? Né? Então, eu acho que isso é super importante. Como é que você funciona, sabe? Em vez de tentar ficar pegando a forma da produtividade para encaixar para a gente, tentar entender qual é o nosso melhor jeito de fazer e fazer a empresa, o negócio funcionar dentro disso, assim. Não faz sentido, se a gente está falando de empreendedorismo, a gente ter que fazer de um jeito específico, se esse não é o seu jeito, né? É por isso que eu acredito muito que nessa linha da alta performance, da produtividade, do hábito, assim como no empreendedorismo, não existe uma fórmula mágica para isso, né? Existe o teste, a adaptação e o uso das ferramentas e das estratégias que possam se integrar à sua vida. Se não se integrar, como é que você vai conseguir utilizar, né? Por exemplo, o Headspace, que é o aplicativo de meditação. Eu nunca me dei muito bem com aplicativos de meditação. Eu já tentei vários. Eu falei, não é possível, cara. Deve ter um aplicativo muito bom para mim. E eu descobri que tem um aplicativo muito, muito bom para mim. São músicas clássicas no Spotify. Pronto, eu coloco música clássica e eu consigo ficar lá meditando tranquilamente, sem precisar ser guiado. E eu falei, pronto, eu não preciso do aplicativo. Tem uma coisa muito louca sobre trabalhar, que eu descobri há poucos meses. Eu tentava trabalhar, por exemplo, das 8 da manhã às 18. Aí não rolava, cara. Sempre dava uns picos, eu falava, não dá certo. Aí eu falei, vou começar a trabalhar à tarde. Aí eu, de manhã, fazia várias coisas, começava a trabalhar meio-dia, 1 hora, e até às 8, chegava 8 horas, estava exausto, não conseguia. Eu falei, não é possível, cara. Comecei a anotar todos os picos de energia que eu tinha. E eu descobri que eu sou uma pessoa totalmente fora de um padrão qualquer que eu já tenha conhecido. Eu consigo trabalhar das 6 da manhã ao meio-dia, 1 hora da tarde, muito focado. Depois que acontece o almoço, eu só consigo voltar às 5 da tarde, eu não consigo mais voltar. Eu fico totalmente perdido. Olha lá, pronto, encontrei mais uma. Não consigo voltar, cara. Eu também. Eu não consigo. E para mim tem sido... Desculpa, imagina. Para mim tem sido o maior dificultador, assim, porque eu, Rafa, pessoa física, também funciono melhor nesse horário. Então, a minha maior dificuldade é como é que eu encaixo de 6 a meio-dia tanto o meu exercício físico quanto a minha escrita, né? Eu ainda não descobri, porque é o meu horário, meu prime time ali, é o horário que eu tô mais focada, que eu tô mais pronta para trabalhar, e também é o horário que eu tô mais pronta para fazer exercício físico, Então, eu tô com a agenda sem saber o que eu uso na minha manhã. Eu tô nessa fase agora. É muito difícil, é muito difícil. Eu tive que reagendar várias coisas aqui. E também, quando a gente faz isso, né, não é só a gente, né? A gente tem que pensar em todo mundo que está envolvido nesse processo todo, né? Você tem aí a galera que trabalha com você, eu tenho aqui a galera que trabalha comigo, tem o Bruno, que é o seu marido, tem a Tati, que é minha esposa. Precisa conciliar tudo isso, né? Em uma agenda que todo mundo entenda. Isso realmente é bem difícil. Como que você acha, Rafa, que é possível, quem está assistindo a gente, conseguir encontrar esse padrão ou esse tipo de modelo que sirva para essa pessoa? Como que você acha que a pessoa consegue, sei lá, trilhar esse caminho para chegar até isso? Eu acho que é importante estudar isso,
porque eu sei também que tem um monte de gente estudando a fundo produtividade, você estuda esse tema, né? Então, eu acho que não dá para simplesmente jogar fora tudo que as pessoas estudam, mas pegar esse modelo que as pessoas, né, que pegar uma metodologia, um processo, alguém que você confie, entender o que essa pessoa está falando disso, pode ser um livro, não precisa nem ser né, um mentor, não, estou falando estudar sobre isso, vai ler sobre esse assunto, começa a entender o que se fala a respeito disso e começa a testar do que se fala na sua vida. Então, tá bom, eu falo muito com os meus alunos, olha, o que funciona melhor, ou o que aparentemente funciona melhor é trabalho criativo antes, trabalho reativo depois. Então, acorde, faça todo o seu trabalho criativo e depois você vai fazer o trabalho reativo. É assim que eu funciono. Então, esse horário que você falou é o horário que eu preciso cuidar de mim ou cuidar do meu trabalho, a minha contribuição mais especial. E na parte da tarde é a tarde em que eu reajo. Então, eu tô com os meus colaboradores, eles começam a me mandar WhatsApp a partir de meio-dia, eles já sabem disso e tentam respeitar. Só que eu falo isso com um monte de alunos meus e a galera fala, eu sou noturna, Rafa. Eu sou noturna, eu funciono para criar à noite. Então não adianta eu continuar falando para a pessoa que trabalho criativo antes e reativo depois, se aquela pessoa rende melhor à noite. Então talvez para ela vai ter que acordar mais tarde, começar a fazer todo o trabalho reativo e aí na hora que o mundo para, 11 horas da noite, 10 horas da noite, vai ser a hora que essa pessoa quer render. Eu vou ficar brigando e tentando colocar uma teoria ou uma possível técnica se não funciona para a pessoa? Não, mas é importante que ela entenda um pouquinho como funciona e aí, técnica por técnica, processo por processo, né, você vai batendo na sua vida e vê se aquilo funciona para você ou não. Você percebeu que um app de meditação não funciona. Então, o que funciona para mim? Tem gente que não vai dar conta de fazer meditação mesmo parada. Vai fazer uma meditação em movimento, vai fazer um tai chi, vai fazer um yoga, vai fazer alguma coisa que você está presente naquilo ali. Então, eu acho que é isso, assim, eu estudar esse tema, começar a pesquisar sobre isso, mas também testar. Isso, eu acho que isso é para a vida, velho. De dieta a qualquer coisa, assim, que você for, que a gente for estudar a respeito, não faz sentido a gente não testar. Não faz sentido a gente engolir qualquer que seja a coisa sem saber se aquilo realmente faz sentido pra gente, pro nosso porquê, pra nossa vida, para o jeito que a gente vive, pro nosso estilo. Não faz sentido. Então, sim, aprende, mas replica, sabe? Tenta ver o que disso faz sentido pra você. E joga o resto fora. Mesmo que o mundo continue falando que é assim que tem que ser. Isso é verdade. Eu acho que tudo vai ter a sua base científica, tudo vai ter a sua teoria. Sim. Você vai ter milhares de ferramentas para fazer isso. Os meus cachorros estão latindo bem na hora da nossa entrevista. Mas você vai ter milhares de técnicas para fazer isso. E é aquilo que você sempre diz, eu acho que muito no seu trabalho, que eu venho acompanhando, e que eu falo muito aqui no meu também. Não é você que se adequa à ferramenta, não é você que se adequa à técnica. Né? Você pega isso e se integra, e coloca isso na sua vida, faz os testes. E às vezes pode nascer uma técnica, uma metodologia que você cria. Nossa, eu faço isso. Eu achei que eu era a única pessoa que trabalhava de manhã e depois só voltava a trabalhar às 5 da tarde. Agora descobri que rápido. Né? Não, eu rendo bem assim também. Mas aí chega também, tipo, 8, já deu? Também, não consigo. Mas mas eu consigo entender, e talvez você consiga também, que em termos de tempo e horas, você consegue executar talvez muito mais por estar focado, mas você acaba trabalhando mais tempo, né? Você começa às 6 da manhã, vai até às 6, 7, vai até a meio-dia, 1 hora, você está falando de 7 horas de trabalho. Se você volta às 5 e vai até às 8, você está falando de 10 horas de trabalho por dia. Né? A diferença é que a gente foi fazendo isso de forma parcelada, né? Sim. Mas isso é uma coisa que agora eu fiz uma descoberta sensacional, que foi, eu estou numa fase bem confusa da minha vida pessoal e da minha vida profissional, assim. Muita viagem, a empresa crescendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí eu tenho percebido que 2015 e 2016 não foram os anos mais produtivos da minha jornada. 2015 e 2016, vai. Bom, não posso falar de 2015 porque eu reestruturei o Decola. Talvez no segundo semestre de 2015 até agora não tenha sido o meu ano mais produtivo, um ano aí. Só que é muito doido pensar, porque eu comecei a perceber que das horas que eu fico na frente da TV, do computador, que eu tô desfocada, que eu tô ali tentando trabalhar, mas não sendo tão focada, talvez eu tire umas 4 horas por dia. É o que eu tô realmente, de fato, focada e conseguindo fazer alguma coisa. Eu falei, opa,
Se eu estou conseguindo administrar uma empresa focando 4 horas por semana, por dia, significa que eu talvez esteja trabalhando mais do que eu devia, né? Então, o não estar produtiva me mostrou que eu posso ser mais produtiva. E mais produtiva não é trabalhar mais. Mais produtiva é trabalhar mais alinhado com o seu propósito. Quanto mais alinhado com o nosso propósito a gente está, mais produtiva a gente é. E o meu propósito, a partir da agora para frente, é cuidar da minha saúde. Então, isso significa que eu talvez tenha que guardar 3, 4 horas do meu dia para cozinhar, para fazer o meu exercício direito, para ler, para andar com o meu cachorro. Então, ótimo. Sim. A gente ainda tem muita coisa para espremer. E para espremer, normalmente, de horas que a gente está fazendo coisas que não adicionam valor na sua vida. Sim. Tirei o Facebook do meu celular, não tem mais. Ótimo. Porque eu estava vendo que eu estava gastando pelo menos 1 hora por dia naquilo ali. Sempre tem alguma coisa para espremer. E não espremer de, tem mais hora para trabalhar. Pelo contrário, tem mais horas para fazer coisas que são importantes, entre elas, trabalhar, né? Sim, olha que louco isso. Você falou do Facebook, eu fiz um exercício esses dias. Eu pensei em fazer isso, eu não me lembro se eu li em algum lugar, eu realmente pensei. Eu olhei para o meu celular e eu vi que eu tinha 3 telas de aplicativo. Puxando, tela, aplicativo, nossa, aplicativo. Eu resolvi pegar uma pastinha para cada... Criei 2 pastinhas, uma que se chamava Funciona, outra chamava Não Funciona. E eu fui vendo aplicativos que eu usava e que me ajudavam em alguma coisa, no trabalho, na vida. Eu tenho lá o aplicativo lá da Mindvalley, que eu gosto. Aí tem lá o Evernote, eu fui jogando. E tudo que eu achava, isso aqui eu não uso mais, eu não me serve para nada, eu fui jogando outra pastinha. Depois eu deletei essa pastinha com todos que não funcionavam e trouxe todos os que funcionavam para uma tela. Aí eu falei, cara, ficou quase que meia tela, cara, de aplicativo que eu uso. E que realmente me ajuda em alguma coisa, sabe? Eu falei, e um deles que foi também pro embalo, foi do Facebook, que eu só vejo mais pelo computador. Eu falei, não tem motivo de eu ter ele aqui online, aqui no celular. E eu faço isso recorrentemente também. Vou lá e saio apagando. E é um exercício tão simples, né? Que quem está assistindo a gente consegue fazer agora. Pode abrir o celular e ver. Esse eu não uso, esse eu uso, esse me toma tempo, não me toma tempo. E aí, se você pega esse exercício tão simples e leva para a vida... Para o resto, né? Para o resto da vida, você fala, opa, peraí. Ontem eu fiquei tantas horas fazendo isso que não me agregou em nada. Eu podia ter levado outra pessoa a fazer, ou eu podia ter feito em outro momento, mas eu fiquei dedicando a todo esse tempo a isso, né? Sendo que outra coisa. Eu acho que é importante a gente falar dessa distinção, né, Chico? Porque não é... Porque fica parecendo também que a gente está falando que a pessoa que ela tem que estar focada o tempo todo. Não é isso. Tem coisa que você faz que é falta de foco, mas você tem consciência e clareza, chamando para o início dessa conversa, de que você quer continuar fazendo. Então, eu posso continuar, igual você falou, lá no Decola ao Vivo. Eu vejo TV e eu quero continuar vendo TV. Também. Se essa é a sua praia, ótimo, mas é tirar da vida as coisas que não acrescentam valor pra gente, né? Sim, isso é verdade. E é ter essa consciência mesmo. Eu estou vendo TV. Eu não estou aqui perdendo tempo. Eu estou vendo TV, eu estou dando esse tempo para mim. E é porque eu quero. E é isso que eu quero agora. E esse tempo de não fazer nada, sou estranho. Eu me lembro que há uns 5, 6 anos atrás, eu vi uma entrevista no Jô Soares de um cara que ele inventou um negócio que é um encontro para não se fazer nada. Ele fazia isso no Parque do Ibirapuera. E há 5, 6 anos atrás, eu falei, que absurdo, cara. As pessoas trabalhando, correndo até esse cara inventa um negócio que junta as coisas não fazer nada. E hoje eu penso, como é bom não fazer nada. Como é bom você sentar na escada da sua casa com os seus cachorros te pentelhando do lado e você só ficar olhando para frente e não fazer nada. Isso é muito mais poderoso do que a gente tentar ficar estudando o tempo inteiro, por exemplo, sem parar, nesse hard work constante de trabalho, de conhecimento, para poder dar essa pausa, né? Você fez um vídeo esses dias no YouTube sobre essa pausa, né? Alguém te mandou uma pergunta lá e você respondeu isso. Essa pausa também é importante durante o dia, né? Pra gente entender o que é... Ela é essencial. E como é que a gente está esquecendo disso, sabe? Como é que todo mundo, muita gente, a maioria, está apontando nessa direção de falar trabalhe, produza. É lindo, empreendedorismo é maravilhoso, mas outro dia, como eu sou essa pessoa que tento sempre ir na contramão, eu falei, gente,
ter empreendimento para continuar sendo empregado não serve de nada. Sim. Ter empreendimento para continuar sendo refém de alguma coisa onde você não quer estar não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, a gente precisa voltar a valorizar isso, assim, a simplicidade das coisas, o não fazer nada, sei lá, o desconectar. Eu tirei férias depois de 4 anos sem tirar férias, assim, sem, de fato, sair e me desconectar do trabalho completamente. Eu saí 21 dias, eu não consegui ficar desconectada completamente os 21 dias, mas tinham dias seguidos em que eu não me conectava em nada no trabalho. E eu vi como eu estava sentindo falta disso, sabe? Porque existe como se fosse como a gente está falando do viver por propósito, trabalhar por propósito, trabalhar com aquilo que a gente ama, fica parecendo que querer férias significa que você não gosta do que você faz. Sim. Eu já ouvi muita gente falando, quem ama o que faz não precisa de férias. Porcaria nenhuma, férias é pausa, férias é afastar, férias é ver diferente, sabe? Férias é repensar. Eu tava embolada com a minha cabeça no meu trabalho, eu tirei esses 21 dias, quando eu voltei, um monte de resposta, um monte de clareza que eu tava buscando há um tempo a respeito dos próximos passos da espaçonave, fizeram assim, ó, como que por mágica. Não foi mágica, foi porque eu me afastei daquilo, eu parei, eu saí, né, da arrebentação e fui para fora e fui olhar o mar de um outro ponto, assim. Então, é muito importante, também para a saúde, enfim, para tudo. É essencial essa pausa. Você tira férias? Eu tiro a cada 3 meses, me dou um tempo de pelo menos 3 ou 4 dias. Mesmo que eu fique aqui em São Paulo, eu fecho aqui o escritório e não entro aqui, deixo o computador aqui dentro. Claro que de vez em quando dou uma olhadinha no celular, aquela coisa toda, mas eu me permito isso. E agora, semana que vem, eu e a Tati, a gente vai tirar pelo menos aí uns 7 dias, a gente vai para Maceió e eu não quero ver computador, não quero ver nada. E a gente vai ficar lá também para poder dar essa desconectada um pouco de tudo que vem acontecendo. E eu acho isso fundamental, você dar espaço para sua mente poder, ela ficar um pouco mais apaziguada, né? Ela ficar um pouco mais, peraí, Chico, eu já tenho toda essa informação, agora deixa eu organizar enquanto você para um pouco, né? A mente precisa ficar aprendendo em umas caixas. E quanto mais você vai jogando para dentro dela, mais difícil ela encaixar tudo isso. Então ela precisa de um tempo para ela organizar o estoque ali das informações. E acho que é por isso que essa clareza acontece, né? Porque quando você volta, tá tudo nas caixinhas, você fala, olha, eu já sei onde que eu pego isso agora, eu sei onde eu pego essa informação. Eu acho que isso é fundamental mesmo. Faz todo sentido isso que você tá falando, porque outro dia eu fui levar meu computador, não tava muito ruim, muito ruim. E aí eu fui levar ele lá no técnico, e aí ele falou comigo, olha, e eu fui pesquisar também, eu dei uma pesquisada antes do que podia estar acontecendo, e aí eu li lá que é o seguinte, que o computador vai armazenando um monte de informação, exatamente isso que você contou aí, né? E aí, na hora que você desliga ele, é a hora que ele se repara. É a hora que ele organiza as caixas, é a hora que ele limpa o que não é necessário, é a hora que ele se organiza. E o que eu estava fazendo? Eu estava deixando meu computador ligado 24/24. Mesmo que eu não estivesse trabalhando, eu fechava ele aqui, mas eu não desligava. Essa metáfora é maravilhosa para a vida, porque o nosso organismo, ele tem um momento de reparação, né? As células, a gente tem as células reparadoras, que são as células que na hora em que a gente está dormindo, ou na hora que a gente não está fazendo uma digestão, elas estão reparando o nosso sistema imunológico, elas estão cuidando de dentro. Então, se a gente não para, se a gente dorme mal, se a gente fica o tempo inteiro absorvendo informação, isso tudo que a gente falou, a gente envelhece. Envelhece, né, corporalmente, mentalmente. Então, do ponto de vista fisiológico, a pausa... Imagina, se para o meu computador é importante ser desligado, o meu computador, que é um computador, né, que é uma máquina, não é humano, não é orgânico, imagina pra gente, então. Sim. E se a gente parar um pouco para pensar, essa pausa e também a aceleração, também entrar nesse trabalho constante, é fundamental em todas as áreas da vida. Se você pegar, por exemplo, a alimentação, o jejum serve para isso. Né? Eu faço jejum para o meu corpo poder totalmente se limpar, se encaixar, se articular, aí eu volto. Eu tiro férias para quê? Para minha mente poder se acalmar e eu também voltar a um ponto mais sereno de tudo que está acontecendo e reorganizar as ideias.
Isso serve para tudo, né, cara? A meditação, na verdade, ela é essa pausa que a gente dá um pouco para ficar um pouco mais presente com nós mesmos ali e dar esse tempo, né, para a gente. Dormir é isso também, né? Da mesma forma que a gente precisa também acelerar para fazer tudo isso. E eu estava lendo um livro esses dias que... Não, minto, eu não estava lendo um livro esses dias. Eu estava em uma das entrevistas... eu entrevistei a Dan Watson, que é a menina que saiu lá no documentário do Tony Robbins. Ela falou assim, quando você vai enchendo... eu não sei se foi ela ou foi a Carol Nalon que falou. Algumas, eu não lembro agora, porque eu venho numa semana louca de entrevistas aqui. Mas você vai enchendo esse copo de informação... E esse copo vai ficando cheio, e chega uma hora que ou você fica muito ansioso, porque você tem tanta coisa na sua cabeça, e esse copo pode transbordar. E na hora que ele transborda, ou você fica doente por tanta coisa que você vem segurando, e pode ser de informação, pode ser de preocupação, pode ser do que for, ou você explode com alguém, né? Então, você precisa sempre... esvaziar o copo. Esvaziar um pouco esse copo, né? O Emicida tem uma frase que é assim, ele fala... Não, quando você chega ao fundo do poço, e se esse poço está vazio, é o melhor momento para você encher ele, né? Você não precisa esperar ele estar cheio para pular lá dentro. Ele está vazio, encha ele agora. E quando ele estiver muito cheio, saia dele e tente esvaziar ele mais um pouco também, para poder se renovar. Muito louco, fundamental isso. Tem uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, que é o seguinte: se você pudesse ensinar para mim e para as pessoas que estão aqui assistindo a gente agora, nessa semana, na Up Week, alguma coisa acionável, para que essas pessoas possam ter um pouco mais de clareza sobre o que elas querem fazer da vida, encontrar o seu propósito e realmente viver de forma produtiva. E aí a gente não está falando de trabalho, a gente está falando de sentir na essência que eu estou produzindo. O que você acha que você pode nos ensinar para que eu também consiga colocar na minha vida a partir de quando essa entrevista acabar já? Eu não sei... Bom, eu acho que pode ser legal. O que eu percebo é que quando a gente está tentando criar hábito, construir hábito, mudar hábito, qualquer que seja a nomenclatura, a gente está falando de um tijolinho de cada vez. Quando a gente começa a pensar em hábito, eu já fiz isso. Eu tenho um aplicativo, eu vou inclusive apagar ele, porque eu não estou usando faz tempo. O Coach Me, aqui no meu celular, você conhece o Coach Me? É um aplicativo que você vai criando os hábitos e vai mostrando lá o que você quer concluir, né? E aí, quando eu peguei o aplicativo, fui lá felizona da vida, eu devo ter listado aqui uns 15 hábitos que eu queria trabalhar com o Coach Me. E aí, nos primeiros dias foi maravilhoso, funcionou e eu fiquei engajada. E quando eu comecei a ver, eu falei, gente, hábito demais para tentar resolver tudo de uma vez só, né? E aí, agora eu tô no básico. Sei lá, nesses próximos 3 meses aí, eu acho que talvez nos últimos 3 meses a meditação foi bastante consistente. Então, agora, qual é o meu próximo hábito? Então, um hábitozinho de cada vez, sabe? E seguindo a linha lá do poder do hábito, um hábito fundamental, ele vai te ajudando a pegar outros hábitos fundamentais. Então, em vez de querer resolver tudo de uma vez, construir a casa de uma vez só, pensa, qual é o hábito ali que talvez seja mais importante e que vai impactar positivamente todos os outros que vierem a seguir, assim. Então, a meditação foi por onde eu comecei. Recomecei, né? Porque é aquela coisa de sair e voltar, mas a meditação foi onde eu recomecei. Já tem uns meses que eu tô bem consistente. Então, ok, tô sentindo que eu tô ok com a meditação, tá funcionando, tá legal? Qual seria o próximo hábito que eu posso construir a partir desse e que a meditação, inclusive, vai me ajudar a construir? Acho que agora o próximo passo é prestar atenção na água. Não significa que a gente abandona, mas o foco fica num hábito, e aí quando ele se torna mais presente, aí você pode partir para um outro que você vai reconstruir, né? Sim, e imagine em um ano, cara, o que a gente não pode construir em um ano, né? A cada 3 meses, 4 novos hábitos fundamentais para a nossa vida, talvez a leitura, talvez o esporte, talvez a meditação, né? Talvez melhorar os relacionamentos. Eu lembro que tinha uma época que na minha agenda estava assim, toda quinta-feira eu tinha que ligar para 2 amigos e perguntar como eles estavam. Amigos que não tinham nada a ver com o meu trabalho, amigos de longa data. E eu fiz isso de forma consistente, era para fazer isso em 2 meses, eu fiz 6 meses, isso acabou os amigos. Aí eu tive que recomeçar toda a lista de novo, isso constante. E hoje eu faço de forma muito natural. Vou ali na cozinha, pego uma água e falo, olha, deixa eu mandar uma mensagem pro Luciano, que é meu amigo. E aí, Luciano, tudo bem? E aí eles já entendem que isso virou. E fica bom. E o importante do hábito também é que quando você sente a falta,
é que aí sim ele virou um hábito. Né? Então, se você sente a falta da meditação, por exemplo, em algum momento, virou um hábito. Pronto. Sim. Né? Agora é só trazer de volta. Muito bom, muito legal esse nosso bate-papo. A gente normalmente conversa sobre empreendedorismo, né? Sobre criatividade. Então, muito legal conhecer esse lado dos hábitos e da produtividade da Rafa. E, para quem assistiu aí, espero que o pessoal gostou também. Show, muito bom. Todos os links aqui para você encontrar a Rafa vai ficar aqui na página abertamente. Compartilhe aí com a sua galera essa entrevista que a gente fez. Compartilhe o site, os links. Siga a Rafa nas redes sociais. Acompanhe ela lá no YouTube. É muito legal os vídeos que a Rafa faz lá. Tem o V que V Responde lá, que eu adoro. Acho fantástico quando as pessoas perguntas lá. Acho muito legal. Temos que ir lá gravar quando você estiver disponível, vai lá pra gente gravar. Sim, vamos sim. Vai ser uma honra, vai ser muito bacana. Rafa, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bacana. Para quem assistiu a gente aí até o final dessa entrevista, pega todas as ideias que a Rafa passou e ativa. Tem que acionar, senão não vale de nada. Conhecimento não é acumulativo. Só é acumulativo quando você coloca em prática. Então, coloca em prática e faz acontecer para sentir os resultados e vai fazendo a sua própria receita para as coisas acontecerem. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê em outro vídeo muito doido aqui da Up Week. Tchau! Nós criamos a Up Week para compartilhar com você, de forma gratuita, técnicas e conhecimentos sobre hábitos, foco, disciplina e clareza. Tudo isso é para te mostrar como viver em alta performance de verdade e realmente conseguir se tornar uma pessoa hiperprodutiva. Então eu vou te pedir um favor, me ajude a levar este projeto para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e aproveite e comente aqui abaixo do vídeo o que você achou dessa entrevista. Tamo junto nessa jornada. Um grande abraço. Tchau!